resolvendo um problema de física e eletricidade. Na figura abaixo, mostra-se um conjunto de 5 resistores, conformando um circuito, 4 deles de resistência conhecida. Mede-se a resistência entre os pontos A e B nas duas posições do interruptor S, quando está fechado e quando está aberto. Observa-se que a resistência equivalente entre os pontos A e B cai pela metade quando o interruptor S está fechado. Qual é o valor de R para que isso aconteça? Bom, aqui a gente vai de cara, né, já grifar algumas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, observa-se que a resistência equivalente entre os pontos A e B cai pela metade quando o interruptor S está fechado. Então, nós sabemos da relação básica que vai acontecer é o seguinte: o nosso valor de resistência equivalente total, eu vou colocar uma resistência, então, equivalente total quando esse cara está aberto, tá? Aberto, ele vai cair pela metade quando fechar. Então, se eu for olhar aqui, ele vai ser o dobro, né, da resistência equivalente quando esse circuito está fechado. Muito bem. Anotado isso, a gente vai precisar calcular quais são as duas resistências equivalentes, enquanto ele está aberto e enquanto ele está fechado. Eu vou chamar de circuito, o circuito aberto vai ser meu primeiro circuito, que a gente vai observar aqui, e o circuito fechado, o segundo. Bom, e já o primeiro circuito ele está desenhadinho, né? É exatamente esse que ele está sendo mostrado aqui para gente. E nós temos que analisar se esses caras aqui estão em paralelo ou se eles estão em série para começar a fazer a soma das resistências. Eu vou iniciar inserindo aqui, ó, os meus nós, tá? Então eu vou inserir aqui um certo nó. Aqui, como eu tenho o terminal A ali, eu vou colocar como nó 1, certo? É o meu nó 1. Esse meu nó 1 sai do resistor R aqui, vai para o resistor de 90 e vai para o resistor de 10. Então eu já sei que o 90 e 10 aqui eu não posso colocar eles em série, eles não estão em série. Quando eu coloco mais um ponto aqui, ó, vou colocar um ponto aqui no meio, esse ponto eu vou chamar de 2. Esse aqui vai ser meu ponto 2. Aqui embaixo, do lado da direita, eu vou colocar como o nó 3. E aqui embaixo eu tenho o nó 4. O que acontece aqui, pessoal? Quando eu vou observar, né, um elemento para poder somar ou não somar esse elemento, eu preciso observar se eles estão em série ou se eles estão em paralelo. Nesse caso aqui, né, nesse caso, ó, esses dois resistores, conforme a gente vai olhar aqui, como o circuito está aberto nesse ponto, a gente não tem ligação, não tem nada aparecendo ali ligando, esses dois resistores de 10 e de 90 que estão aqui, que passam pelo nó 3, eles estão em série. Bem como esse outro aqui, ó, eles saem do nó 1, entram no nó 2, né, que daí vai para esse primeiro resistor, e esse outro resistor entra nó 2, sai para o nó 4. Então a gente tem certinho aqui que esses dois estão em série no primeiro momento e esses dois estão em série no primeiro momento. O meu circuito equivalente a esse cara aqui, nesse caso, seria qual? Vamos lá. Eu vou anotar aqui. Por enquanto, aqui em cima eu mantenho a minha resistência R. Eu vou anotar dessa maneira, né? Resistência R. E aqui agora, eu vou quebrar para dois lados, certo? Eu vou para dois lados aqui. Onde essas resistências equivalentes aqui, elas vão ser iguais. Por que elas vão ser iguais? Bom, se você observar, aqui eu tenho 90, 10. E aqui eu tenho 10, 90. Então é a mesma coisa, né? Questão de valores, ele vai ficar igual. Voltando para cá, vamos fazer mais bonitinho aqui esse meu circuito equivalente, com ele aberto, seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Tá ficando tudo em diagonal aqui que eu estou escrevendo. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Então, se eu for observar aqui o que está aparecendo, vou jogar o mouse para o lado, o que está aparecendo é 90 mais 10, né? A resistência equivalente quando o circuito está em série é só uma soma simples. Então, 90 mais 10 é 100. Aqui eu tenho 100 ohms e aqui eu tenho 100 ohms. Certinho, 100 e 100. Tem alguma coisa agora nesse circuito que facilita um pouquinho, né, a visualização dele, que é justamente como aqui eu tenho esse nó, vamos chamar agora esse novo nó 1 aqui, e aqui era esse nó 4 que está no outro, né,
aqui, ó, nó 4, que estava aparecendo ali no outro. Então, esses dois resistores estão em paralelo entre si. Portanto, como eles estão em paralelo, eu posso simplesmente fazer a soma de resistências em paralelo. Quando a resistência em paralelo tem mesmo valor, o resultado equivalente é um simples circuito. Vamos jogar aqui para baixo para poder desenhar esse circuito. Calma aí. É um simples circuito onde o valor da resistência equivalente vai ser a metade disso daqui. Então eu vou desenhar, eu acho que inclusive eu vou desenhar aqui para o ladinho. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, vamos para o lado. A gente geralmente vai para baixo só, hoje vamos desenhar para o lado também. Então eu vou ter aqui ó, o meu circuito, vamos lá, que bonitinho. Resistência R continua aqui em cima. Vamos continuar. Tenho a minha resistência nova equivalente, né? A metade de 100 é 50. Então aqui 50 ohms. Vem aqui para baixo. E aí a gente fecha entre o B aqui, né? E o A, os dois terminais que foram medidos. Bom, essa daqui, como resistência equivalente do circuito aberto, que é esse caso, eu já vou ter aqui como resultado final, então. Tá? Eu não tenho mais como mexer nisso daqui. Eu vou colocar aqui um portanto. A minha resistência equivalente, minha resistência equivalente para o circuito aberto, é igual a R mais 50, porque eles estão em série, né? Os dois aqui. É isso aqui, a resistência equivalente do circuito aberto foi calculada. Agora eu preciso calcular a resistência para o circuito fechado. Então eu vou vir aqui para baixo e eu vou desenhar. Vamos trocar as cores aqui. Ah, pode ser assim mesmo, não tem problema. Vou trocar aqui para o laranjinha. Então esse ali foi o aberto, aqui vai o fechado, então. Agora vamos calcular do fechado. Muito bem. Do circuito fechado, eu vou ter o seguinte. Então, meu circuito agora, ele parte aqui, né? Tem o nó A, vai vir para o meu resistor R aqui em cima, mantém essa resistência. E agora, ele desce, né? De forma que eu tenho um resistor de 90 aqui em cima e de 10 aqui do outro lado. E eles vão ser ligados aqui, né, no meio. Ele vai estar ligado agora. Esse fio vai se conectar. A gente está fechando esse carinha S que está aqui em cima. Beleza, então eu vou vir aqui para baixo, colocar o outro resistor, os outros dois resistores, né, melhor dizendo. Coloquei os outros dois resistores aqui. Vamos lá. Puxando para o lado e subindo para cá. Muito bem. Agora eu fechei. Esse daqui é 10 e esse aqui é 90. O que acontece, pessoal? Se eu for olhar os nós aqui, agora, eu vou ter um nó aqui, vou chamar de nó 1. Eu vou ter um nó aqui, que eu vou chamar de nó 2. E esse nó 2, ele passeia por tudo aqui, ó. Ele passeia por tudo isso daqui. Então, quer dizer que esses dois primeiros resistores, eles estão em paralelo um com o outro. Assim como esses dois últimos aqui. Por quê? Porque os dois últimos estão se encontrando aqui, ó, num nó 3. Eles vão se juntar no mesmo lugar. Ótimo! Então eu sei que esse cara está em paralelo e esse cara está em paralelo. E vão ser dois paralelos de mesmo valor. Como é que eu calculo uma resistência equivalente a paralelo nesse caso? Como são apenas dois resistores, eu vou me utilizar da resistência equivalente para paralelos, tá? Vou colocar um pezinho aqui em cima só para marcar que não é resistência equivalente final. Esse cara vai ser igual ao quê? Igual ao produto desses dois valores, ou seja, 90 vezes 10. Agora a mesa aqui deu uma loucura. Aí, 90 vezes 10, dividido pela soma. 90 mais 10. Se ficou na dúvida o porquê que eu estou utilizando isso daqui, deixa nos comentários que eu vou gravar um vídeo especialmente explicando apenas sobre isso daqui. Fora que tem um outro vídeo aqui no canal, né, que eu falo também sobre circuitos e como funciona. Muito bem. Eu vou calcular aqui então essa minha resistência equivalente ao paralelo, resistência equivalente paralela aqui. Então eu tenho 900 dividido por 100, que é igual a 9 ohms. Ou seja, tanto esse primeiro aqui, ó, né, entre o 1 e o 2, esses dois aqui, ó, quanto esses dois aqui embaixo, eles vão se transformar em dois resistores, né, equivalentes de 9 ohms cada um. Vamos redesenhar ele aqui do lado. Vamos puxar para o ladinho aqui. Redesenhando esse cara, eu vou ter então do meu circuito resistência R.
outra resistência aqui de 9 ohms agora, mais uma resistência de 9 ohms. Ah, professor, por que você colocou 2? Bom, são 2 aqui, né? Tem a parte de cima e a parte de baixo, então tem que colocar 2 também nesse ponto. Muito bem, tá aí, terminal A, opa, terminal A e terminal B. Muito bem, resistência equivalente desse cara aqui, nesse segundo momento, então, portanto, a minha, ô mesa, me ajuda, a resistência equivalente aqui desse cara agora, quando ele está fechado, é igual a R mais 18. Pronto, a gente tem as duas resistências equivalentes, quando está aberto e fechado. Agora, qual era a relação que ele havia passado? Olha aqui a relação, que bonitinha. Né? Resistência equivalente, aberto e fechado. A aberta é igual ao dobro da fechada. Então, eu vou vir aqui para o lado de novo agora, na verdade aqui para baixo, e vamos escrever aqui embaixo. Ó, se a gente já tem esses dois valores bonitosos aqui, eu vou calcular a resistência final. Então, a minha resistência equivalente do aberto, ela é igual a R mais 50. Enquanto a resistência do fechado, lembra que é 2 vezes a resistência do fechado, então é 2 vezes R mais 18, certo? Vou aplicar a distributiva aqui, então vai ficar R mais 50 é igual a 2R mais 36, né? 2 vezes 18 aqui, 36. Vou passar a resistência para o lado direito e o número para o lado esquerdo, só por conta do sinal. 50 menos 36 é igual a 2R menos R. Fazendo isso daqui e já fazendo inversão, tá? Eu vou jogar esse lado para cá e esse lado para cá, só para ficar mais bonitinho, mais fácil de ver. Então, 2R menos R é apenas R, é igual a 50 menos 36, 14. 14 ohms. Foi isso que ele pediu lá no nosso exercício. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual é o valor da resistência R para que isso aconteça? Bom, calculado agora, a nossa resistência R, portanto, é igual a 14 ohms. Letra D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima.